Agora, quem descumprir a lei vai sofrer no bolso. A equipe do Bahia Motor foi ao Detran conferir os novos valores das multas de trânsito. Vamos ver como elas ficaram. Volkswagen, faça seu test drive em qualquer concessionária. Hoje o Bahia Motor vem trazer para você mais uma novidade. Você sabe que as multas agora na cidade têm um peso importantíssimo, principalmente no seu bolso? Pois é, novos valores surgiram no mercado e agora a gente vai conversar com o Major Luigi, ele que é responsável aqui pelo Detran e vai falar com a gente contando um pouco sobre essas mudanças. Major, o que é que mudou nos valores? Realmente os valores foram acrescidos. No dia 1º de novembro entrou em vigor a nova lei, a 12.971, que autoriza aplicar o fator multiplicador às multas provenientes de ultrapassagem em local proibido, ultrapassagem pelo acostamento ou forçar a ultrapassagem, e também na realização de pegas ou rachas. A intenção é justamente coibir esse comportamento que é muito perigoso para o trânsito, porque a ultrapassagem é a manobra mais perigosa que existe no trânsito. Ela pode resultar numa colisão frontal que é letal para os ocupantes do veículo. As nossas estradas em todo o país têm constatado as estatísticas de que essa manobra tem causado a morte de muitos brasileiros. Qual seria a multa mais leve e o valor dela antigo até o momento? Ultrapassar pelo acostamento, R$ 127,69. Com a lei, R$ 957,70. Essa mudança vem decorrente do artigo, é importante estar conversando aqui antes da entrevista, que esse artigo faz com que os valores possam ser multiplicados, não é isso? Sim, o fator multiplicador multiplica o valor atual, o valor anterior, por 3 ou por 5. E se for reincidente, isso ainda pode dobrar. Então, por exemplo, uma multa de forçar ultrapassagem perigosa de R$ 191, ela pode chegar ao valor de R$ 1.915, porque vai ser multiplicada por 5 e, em caso de reincidência, ainda multiplicado por 2, vai ser dobrado. Ultrapassar em local proibido de R$ 191,54, ela pode chegar a R$ 957,70, um aumento de cerca de 400%, para ver se as pessoas, desta forma, ficam inibidas de cometer essa atrocidade no trânsito, que é ultrapassar de maneira irresponsável. Bom, Major, ainda falando das multas, né, a gente tem aí dois tipos de multas que, digamos que, obviamente, devem ser as mais decorrentes no trânsito hoje em dia, que é o excesso de velocidade, né, também com a implantação dos novos radares, que é importante a gente falar sobre isso também, e, claro, as multas de você parar em locais proibidos. Quais os valores dessas duas multas até o momento, né, até a mudança, e qual o valor atual que elas ficaram agora? A velocidade, o excesso de velocidade é a causa número 1 de acidentes no Brasil. Então, se a pessoa exceder em até 20%, essa infração é de natureza média, R$ 85. De 20% a 50%, aí já aumenta para R$ 127, que é uma infração de natureza grave. Acima dos 50%, pode ser gravíssima, 191. Agora, as pessoas que têm excesso de velocidade em até 50 km do limite da via, pode ser considerado crime de trânsito. Essa pessoa pode ser presa em flagrante. Ainda falando dos valores dessa multa, o excesso de velocidade ela tinha um valor, digamos que, de R$ 85, né, como a gente falou. Hoje, quanto vai custar no bolso do condutor quem excedeu a velocidade da via? Se essa pessoa, comprovadamente em processo administrativo, ela já é contumaz nesse tipo de infração, pode-se aplicar o fator multiplicador e pode também ela ter o valor dobrado após o efeito multiplicador. Então, uma multa de R$ 127,69, ela pode chegar a R$ 957,70. Só para ficar um pouco mais claro para o telespectador e para o condutor, Major, todas as multas sofreram esse fator multiplicador ou isso é decorrente da quantidade de multas que o condutor já tomou? Como é que funciona isso na prática? A Lei 12.971, ela especifica 4 tipos de comportamento. 3 relacionados à ultrapassagem e 1 para a realização de racha ou pega. Porém, a lei já previa que, se for um entendimento da autoridade de trânsito que aquele comportamento coloca em risco a vida humana, pode ser aplicado o fator multiplicador no momento do processo administrativo. Ok, para ficar um pouco mais claro, então isso não é uma norma, né? Não é algo que vai acontecer em qualquer multa, não é algo que, passou o radar, digamos,
o condutor se distraiu, passou um pouco na velocidade da via, já vai acontecer o fator multiplicador, não é isso? Não, não é isso. O fator multiplicador ele só é aplicado após um processo administrativo que avalia, né, se é um caso de aplicação desse fator multiplicador. Quem que tiver alguma dúvida, né, e queira saber como é que funciona um pouco mais sobre essa novidade, sobre essa nova lei, qual o caminho que deve seguir, condutor? É o caminho de obedecer à sinalização, à legislação de trânsito, de acatar as ordens das autoridades de trânsito e dirigir com educação. A educação é a chave para o sucesso do trânsito, né? Nós queremos um trânsito com harmonia, com paz e que as pessoas saiam e retornem para suas casas com segurança. Paz no trânsito é o que todos nós desejamos.